Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Construção de Assistentes Virtuais com base em abordagens de software livre, tá? Eu sou o Ricardo Pop, sou pesquisador do Laps e vou estar aqui com vocês hoje nessa aula sobre elementos de domínio Stories, ok? Vamos lá? Bom, primeira coisa relembrando, né, vocês que a gente já, esse é o quarto elemento de domínio que a gente trabalha aqui no curso, é um dos mais importantes. Stories é um elemento fundamental para a construção, né, dos diálogos, treinamento dos bots, mas gostaria de lembrar vocês que a gente já viu aqui, né, neste curso, as intents, que são as perguntas que o usuário faz, as intenções do usuário. A gente já viu as uters, que são as respostas que o bot dá, né, para os usuários. A gente já viu as actions ou custom actions, que são as ações customizadas que o bot pode realizar, né, muitas vezes acessando sistemas externos, consultando bases de dados para poder dar respostas customizadas aos usuários. Né? Na aula de actions a gente viu o nosso bot, por exemplo, informando um endereço para o usuário com base na cidade que ele vive. Então essa não é uma ação pré-definida de resposta como as outras, né? São as custom actions, isso nós já vimos. E por fim as stories, que é o elemento de domínio que permite a gente construir os diálogos, né? A gente ensina o nosso bot a como encadear as intents e as uters e construir os diálogos, e construindo assim os diálogos, né? Esse é o principal objetivo das stories. A gente vai destrinchar um pouquinho elas agora durante essa aula. Primeiramente, eu queria lembrar vocês sobre um conteúdo que a gente viu nas primeiras aulas, que é relacionado aos tipos de bots, né? Então a gente vai lembrar que tinha um tipo de bot lá de árvore de decisão, que é quando a tecnologia do bot ela exige que você construa um fluxo da conversa com o usuário. É quase que um bot central de atendimento, um bot URA, né? Que é aquela coisa que ele vai te oferecer algumas opções. Olá, sou o bot tal. Você quer 1. Consultar seu saldo. 2. Fazer uma recarga. 3. Ter a segunda via da sua conta, no caso de pós-pago. Quer dizer, um exemplo aqui que eu estou dando de um bot de atendimento de uma operadora de celular, por exemplo. E aí, a cada vez que o usuário escolhe uma opção, abre-se novas opções, né, na sequência ali da árvore, e aí você não tem mais como, por exemplo, se você entrou já na opção de recarga, ele vai te perguntar provavelmente qual o valor que você quer recarregar, qual o CPF, etc, etc. E se você quiser a segunda via da conta, você já não consegue mais aí, porque ele já não vai te perguntar mais isso. Você vai precisar ou achar onde que fica a opção de voltar para trás, ou desligar e ligar novamente, porque o bot já não vai mais poder te ajudar naquilo que ficou para trás. Então esse tipo de bot, ele é um bot mais simples de você criar. Para aquelas opções ele vai ser 100% assertivo, porque se você escolher a opção, ele vai saber te responder com 100% de certeza, só que a chance de quebrar é muito grande. A chance do usuário não fazer o caminho feliz, a chance do usuário em qualquer ponto aí desse fluxo complexo, dele pedir uma informação que já não está mais disponível para ele, é uma chance muito grande. E se isso acontecer, o teu bot quebra, ele não vai saber responder esse usuário, né? Então, se por um lado bots simples são feitos e são muito eficientes usando esse método, por outro lado bots mais complexos, a chance de quebrar é muito grande, e também a complexidade, né? Um outro elemento é a complexidade em gerir esses fluxos muito complexos, também é enorme, na medida em que você vai ter que ficar sempre acrescentando novas opções em várias fases do fluxo. Isso pode inclusive tornar o seu bot pouco acessível, por ter muitas opções em um determinado momento, o usuário não conseguir entender nada e todos os problemas que vêm disso. Né? Por isso que
né, a tecnologia que a gente trabalha do Rasa, ela é uma tecnologia em que ela quebra, né, o fluxo em vários pedacinhos, né, que estão representados aí na imagem, e aí esses pedacinhos você consegue lidar com eles de forma independente. Cada pedacinho desse é uma story, e aí nessa story existe uma previsão de quais os assuntos que vão ser tratados nessa story, mas o usuário não fica, o usuário que está conversando com o seu bot, não fica restrito a isso. Se em qualquer ponto desses pedacinhos aí, dessas stories, ele puxar um assunto que é de outro pedaço, o bot leva ele para aquele outro pedaço e você não precisa ter que prever o caminho feliz para aquele usuário e também não precisa prever o que acontece antes ou depois daquele assunto. Então isso também é uma coisa importante, ele pode chegar naquele assunto por diversos outros caminhos, a única coisa que você precisa fazer é prever muito bem, né? Orientar muito bem o bot em como que ele vai lidar com aquele assunto específico. Porque se isso estiver bem feito, se isso estiver feito com muitos exemplos, ele vai conseguir sempre levar o seu usuário para um conteúdo que é o que o usuário espera, que tem a ver com o que o usuário perguntou. A gente vai ver aqui como é que a gente faz para criar dentro de um pedacinho específico do fluxo, né? Esse que a gente está mostrando aqui nos slides, de como é que você faz para ser bastante eficiente, né, e prever o máximo possível de situações dentro deste pedacinho específico da experiência do usuário, que ela não acontece através de um fluxo, ela acontece através das stories, né, que é o objeto aí da nossa aula. Coisas importantes, né, sobre stories, né? Então elas são exemplos de conversas, são como histórias mesmo, né? Exemplos de conversas possíveis entre o seu chatbot e os usuários. Sempre lembrando que a gente não vai construir um fluxo todo, a gente vai construir pedaços, mas dentro desses pedaços a gente vai colocar todos os exemplos possíveis. Elas são utilizadas para treinar as redes neurais do chatbot e elas influenciam na probabilidade que o Rasa utiliza para decidir qual a próxima ação que ele vai apresentar para o usuário. Né? Então, se a gente tem muita história dizendo que depois do cumprimento o bot ele apresenta o que ele sabe fazer, a probabilidade dele fazer isso para o seu usuário é enorme, né? Porque você construiu isso através das histórias e treinou a rede neural para fazer isso, para construir o modelo matemático que leva o bot a te responder dessa forma, né? E aí, por fim, reforçando pela milésima vez, não são fluxos, não é para construir o diálogo todo, é para construir apenas pedaços aí dos diálogos. Para a gente poder ver um pouco na prática como que funciona a construção de uma história, a gente vai pegar um exemplo do nosso boilerplate, construído pelo laboratório Laps, que é uma história que ensina o bot a contar piada, né? É isso que nós vamos trabalhar aqui no nosso exemplo. Bom, o que a gente quer fazer então é ensinar o bot a interagir dessa forma com o usuário. Então o usuário cumprimenta, olá, bom dia, sabe alguma piada? E aí o bot vai entender que o usuário quer uma piada e vai contar uma piada para ele, né? Por que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Porque ele tem medo que roubem. Essa é a piada engraçadíssima que o bot contou. E aí depois da piada ele já vem e pergunta, né? Qual o nosso próximo assunto? Ele está fazendo isso porque para né, já engatar com o usuário numa próxima interação. E isso ele não está fazendo à toa. Isso a gente ensinou ele a fazer através das histórias. Eu vou mostrar isso para vocês. Para isso, vamos passar rapidamente sobre os elementos que a gente vai trabalhar aqui para poder construir essa história, para poder ensinar o nosso bot a contar uma piada. O primeiro elemento é a intent propriamente dito da piada, em que a gente diz para o bot nas intents, agora ainda não estamos falando de histórias nesse momento, né? Esse é um elemento que as histórias usam, em que a gente ensina o usuário quando o usuário quer falar sobre piada, quer que o bot conte uma piada, as várias formas
e aí para cair na intent piada, né? Em seguida, a gente diz também para o bot através das uters que ficam lá no arquivo de domain. A gente já viu isso. E eles, aqui no caso, o nosso bot ele sabe contar, o bot do Boilerplate, ele sabe contar 3 piadas. A piada do Batman, a piada da CPU que apitou e explodiu, e a piada da pá e da foice. Mas podem ser infinitas piadas aí, o bot vai reciclando elas através dessa uter, né? Então, recapitulando, vimos a intent, né, piada, em que a gente ensina o bot quando o usuário tem essa intenção. A gente tem as uters, então, possíveis, no caso do usuário querer que o bot conte uma piada. E aí a gente tem também a uter continuar a conversa, que é aquela que nós vimos lá no exemplo, né, em que o bot fala, e aí, qual é o nosso próximo assunto? Ou então ele fala, quer conversar sobre outra coisa, gostaria de saber algo mais. Então são todas as respostas possíveis para o uter continuar a conversa. Então sempre que a gente acionar essa uter, uma dessas respostas vai ser dita pelo bot. Mas e aí? Legal, a gente viu a intent piada, a gente viu a uter continuar a conversa, a gente viu a uter piada, que é a uter mais importante, mas como é que eu costuro esses elementos? Como é que eu organizo esses elementos no nosso bot, né? Na base de conhecimento, na inteligência do nosso bot? É justamente através da história, né? Então nós vamos criar uma story, né? Mais de uma story, com path piada, para poder justamente ensinar o nosso bot a reagir, interagir com o nosso usuário a partir desses elementos, né, que a gente criou. E aqui é o exemplo, né, na prática de como que a gente cria as stories. Né, então nós temos 2 exemplos aqui, a story pet piada 1 e a pet piada 2. Né, então pet piada 1 é o nome da story, né, com os 2 jogo da velha, o nome dela. Aí a gente tem a intent, que a gente diz para o bot que quando essa história ela vai valer quando for identificada a intenção do usuário de interagir nesse assunto, piada, né, receber uma piada, etc. E aí as uters, né, primeiro a uter piada, que são aquelas 3 piadas que o bot sabe falar, né, então ele vai responder uma delas, e logo em seguida ele vai, perdão, não era isso ainda, e logo em seguida ele vai continuar a conversa, né, pedir para o usuário, e aí, vamos falar do quê? Né? Então vocês veem que isso está definido aí, tá dito aí pro bot nas histórias, que depois de contar a piada ele deve perguntar para o usuário o que o usuário quer, ele deve continuar a conversa, né? E essa história, o segundo path, o path 2, né, é a mesma história, é o mesmo objetivo, só que aí agora com 2 intents, prevendo que o usuário pode cumprimentar o bot antes de falar de uma piada, antes de pedir para o bot contar uma piada, e aumenta a assertividade do nosso bot se a gente prevê que esse caminho é possível, que é o caminho do bot cumprimentar e pedir uma piada. Então nós temos aí a intent cumprimentar e a intent piada da mesma forma que no path piada 1, a única diferença aqui é que nós temos 2 intents nesse caso, e boas histórias têm sim mais que 2 intents, podem ter 3, 4, 5, 6 intents, principalmente quando o tipo de conhecimento que a gente passa no bot tiver uma sequência. A gente vai mostrar um pouco isso nos exemplos da Thaís, mas lembrando que por mais intents que uma história tenha, por mais longa que ela seja, ela nunca vai poder prever o fluxo todo, ela sempre vai ser um pedaço da interação do usuário, e é importante que as histórias sejam modeladas dessa forma, tá? Como que quais são assim algumas diretrizes para a escrita de histórias no Rasa, né? Então a primeira é dizer que elas ficam armazenadas no arquivo stories.md, que é um arquivo lá da infraestrutura do Rasa, onde o bot está rodando. Vocês podem ter acesso a essa infraestrutura, a esses arquivos, tanto no repositório dos bots que os grupos de vocês estão construindo, quanto conversando com os colegas de DevOps do grupo de vocês, para que eles viabilizem acessos a esses arquivos para vocês. Lembrando que a gente vai ver nesse curso conteúdos sobre o uso de ambientes de curadoria, que são ambientes web, em que você não precisa editar os arquivos. Nós vamos ver o RasaX, que é o ambiente construído pela Rasa. Nós vamos ver também o Botflow, que foi o ambiente construído pelo Laboratório Labs. E esses ambientes eles permitem que você edite histórias e outros elementos de domínio sem precisar
editar arquivos, mas é sempre bom vocês saberem onde estão, principalmente se um desses ambientes não funcionar direito da maneira que vocês queriam. É bom que vocês conheçam e saibam e tenham experiência em editar também direto nos arquivos, porque muitas vezes isso pode ser necessário. Uma outra dica que a gente pode dar é sobre o formato do nome da história, né? Então é importante que sempre seja precedida pelos 2 jogos da velha, como a gente viu no nosso exemplo. Também é importante que o nome da história seja um nome descritivo, né? Não criem histórias assim, Story 4256. Você não sabe de onde vem, né? O que essa história está falando. Agora, um outro nome possível aqui, dica de filme. Ok, esse é um nome bom, porque diz que é uma história sobre justamente prevendo o caminho que o usuário vai percorrer com o bot se ele quiser receber uma dica de filme do bot. Então é um nome interessante de usar, que diz muito sobre a história e depois facilita quando vocês precisarem estar editando, mudando, ajustando essas histórias, né? Também saber que que lá no arquivo de histórias, sempre quando a gente estiver falando de mensagens que são enviadas pelos usuários, são as intenções dos usuários, a gente usa o asterisco, e sempre que a gente for falar de ações que o bot vai responder, a gente usa o hífen, né, lá no arquivo. E lembrar sempre de treinar o bot depois de construir o arquivo de histórias, porque o bot, ele, como eu já disse no início, né, ele constrói os modelos através das histórias, mas o modelo fica numa outra pasta lá, fica num outro local, e quando você edita os arquivos de história, sempre que você gera umas histórias novas, você precisa regerar esse treinamento, e aí isso precisa ser feito em parceria com os colegas de DevOps. Eles estão inclusive aprendendo a como fazer isso de forma automática, e vai ser muito interessante para vocês olharem. É legal vocês poderem ver também algumas histórias. Eu vou mostrar para vocês algumas histórias da Thaís, tá? Do bot que, relembrando aqui, né? A Thaís é o bot que tirava dúvidas sobre a lei de incentivo à cultura, né? Do Ministério da Cultura. E aí, agora a secretaria, né? Ele começou a ser desenvolvido ainda quando era ministério. O objetivo dele era tirar dúvidas sobre a lei de incentivo à cultura e sobre o sistema que controla a lei de incentivo à cultura, que é o SALIC, né? Então vou mostrar para vocês alguns desses exemplos aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro, aqui é a pasta onde fica, né, as stories do bot, né, no Rasa. Vocês vão ver que, nesse caso, a gente dividiu as stories em vários arquivos, né, para a Thaís. Então, nós temos stories que falam sobre dinheiro. Então, sempre que o usuário pergunta coisa voltada a quanto dinheiro é investido anualmente na lei de incentivo, qual o valor máximo que um projeto pode obter na lei de incentivo e tal, tudo que tivesse a ver com isso estava no arquivo dinheiro, né? E aí os outros assuntos divididos em arquivos diferentes, e tem o arquivo principal, que são aquelas histórias que não tem a ver com nenhum assunto específico, né? Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, essa é a notação, né, que as histórias aparecem no arquivo, né? Então, os 2 jogos da velha. Então, o nome dessa história é Oi. Tem uma história com o nome Despedir, né? E uma história Oi, tudo bem. E aí, assim por diante, a gente vai dizendo pro bot quais são as intents e uters envolvidas em cada uma dessas histórias, né? Intents sempre com asterisco, uters sempre com hífen, né? Uter ou action sempre com hífen, né? Então, vou mostrar aqui para vocês uma história com 2 intents. Né? Então, por exemplo, essa história aqui, que foi uma história muito importante na história no processo aí do nosso projeto, que é a história Me Ajuda, que a gente possibilitava que o usuário, sempre depois de cumprimentar, ele pudesse perguntar para o usuário, perguntar para o bot, né, que o usuário pudesse perguntar para o bot o que o bot sabe falar, para orientar ele naquele momento, né, logo depois que ele chegou. Mas essa intent aqui, o que eu sei falar, ela também aparecia em outras histórias, em outros momentos, e foi muito importante isso. Mas essa história inicial, que é a história em que o Me Ajuda aparece logo depois do cumprimentar, a gente previu aqui
é, no caso, uma história com duas intents. E também eu queria mostrar para vocês o que a gente chamava das histórias end-to-end, né, que eram histórias mais complexas, histórias com mais intents, então que previam twists, né, viradas diferentes do usuário. Então, por exemplo, aqui nessa primeira eu tenho um usuário que cumprimenta com tudo bem e aí pergunta o que é Mink, né, e aí a partir daí a gente vai conduzindo ele sobre como funciona para poder chegar no sistema, no Salic. Agora, já essa história, o usuário chega e começa de um outro jeito. Ele cumprimenta, mas ele já pergunta o que é CNIC. É outra coisa, que é a comissão que julga os processos de incentivo à cultura. E aí ele vai entendendo qual que é o processo e também chega no Salic, do mesmo jeito, né? Então tem um outro exemplo de história aqui em que o usuário já chega, nem cumprimenta, já chega direto perguntando o que é o Salic. E aí a gente, né, se ele quer saber mais, sim ou não, se ele quer saber sobre preenchimento, aí a gente vai falando sobre campos específicos do cadastro e tal, e aí isso também é um caminho possível, né, para os usuários sobre Salic especificamente. E aí, e assim por diante, a gente foi criando várias histórias que previam possibilidades diferentes para o usuário, né, algumas histórias, no caso que essas histórias elas são end-to-end, então elas preveem muitas vezes desde o início até a despedida, mas o usuário ele vai cair aqui, não necessariamente ele vai cair nessa sequência aqui necessariamente após o cumprimento, ele pode cair vindo de outros pontos, de outros momentos aí da conversa com o bot, e por isso que isso aqui não são, né, voltando aqui uma coisa que a gente já falou lá atrás, isso aqui não é um fluxo, não é um caminho rígido para o usuário, é um exemplo para o treinamento do bot poder ser mais assertivo na hora que o usuário estiver interagindo com ele. E aí no exemplo sim a gente prevê alguns caminhos, mas não são os únicos caminhos possíveis para o usuário. Então, para você desenhar boas histórias, é importante você prever caminhos possíveis e criar histórias com esses caminhos. A diferença é que você não vai precisar ser exaustivo. E também você não precisa necessariamente fazer com que todas as histórias sejam end-to-end, como esse exemplo. A gente viu também, né, aqui exemplos da Thaís de histórias que não eram end-to-end. Histórias, por exemplo, que previam o pedido de ajuda do usuário e não necessariamente começavam com cumprimento e terminavam com despedida, né? Isso não é necessário, ok? Para vocês aí no bot de vocês, é importante que, por isso que aquela sugestão de começar simples, né? Começar com assuntos simples, porque depois vocês vão evoluir as histórias de vocês, criando inclusive novas histórias que vão começar a indicar como o bot deve se comportar para os novos assuntos que forem chegando no bot. Mas para o assunto atual, é importante você prever que o usuário pode chegar nesse assunto por vários caminhos, e também que é importante prever mais do que os vários caminhos, porque isso o bot já tem uma assertividade maior para prever, mas também prever sequências, né, em que o conteúdo ele vai sendo passado para o usuário, né? Então, por exemplo, a gente pegando aqui um dos nossos exemplos, a gente tem, por exemplo, uma sequência em que, ao perguntar sobre o Salic, a gente já propõe para o usuário ensinar ele a fazer alguns preenchimentos. E aí os preenchimentos eles têm uma ordem, né? Tem uma ordem de campos em que a gente prevê, em que a gente instrui o usuário. O usuário vai poder perguntar sobre um campo específico num outro momento que não esse do caminho que a gente indicou aqui na história? Vai. E muito provavelmente, se as histórias tiverem bem construídas, o bot vai conseguir responder. Mas existe uma probabilidade alta de, ao perguntar sobre preenchimento, que este caminho seja o caminho esperado que o usuário vai ter na interação com o bot. Mas é só exemplo, as histórias elas vão, né, se manifestar nos modelos matemáticos que o bot cria para os usuários, vão se manifestar de formas diferentes. Lembra ali, né, o slide que eu mostrei para vocês dos vários pedacinhos de fluxo, né, que o Rasa utiliza para
encadear, né, as histórias. Ele encadeia a partir da intenção do usuário, a partir do que o usuário traz e não a partir de um fluxo definido previamente. Vamos voltar aqui então para a gente ir finalizando a nossa aula. Então, após ver os exemplos aqui da Thaís, vamos falar um pouquinho de boas práticas que são importantes quando você estiver lidando com histórias, né? Primeira boa prática, não cria histórias enormes, né? Mesmo você vê que mesmo no caso da Thaís, as nossas histórias end-to-end, elas não são histórias enormes, elas são histórias, então, que pegam pontos diferentes. Então tem uma história só sobre preenchimento de Salic, uma história para quem pergunta sobre Knick, uma história para quem pergunta sobre Mink, e uma história para quem pede ajuda. Ou seja, eu não coloquei tudo, nós não colocamos tudo na mesma story, prevendo que quem vai perguntar sobre Knick vai pedir ajuda em algum momento, vai perguntar sobre preenchimento de Salic depois. Não, né? Cada história tem o seu escopo específico, né? Acho que essa é uma mensagem talvez a mais importante dessa aula. Você tem em mente que um bot pequeno pode ter dezenas de histórias, porque é importante você treinar o modelo com as várias possibilidades, né, de formas, de sequências em que o usuário vai interagir com aquele seu conteúdo, mas lembrando que bots mais complexos podem chegar a ter centenas de histórias, então por isso que ele é um processo cumulativo, é um processo incremental. Você nunca vai ter um bot já criado do zero com centenas de histórias, isso vai sendo construído ao longo do tempo, né? Então acho que essa é uma outra mensagem muito importante dessa aula. Não existe como criar um bot do zero com centenas de histórias, ele vai começar com menos conteúdo, com menos histórias, e à medida que o conteúdo dele vai crescendo, as histórias vão crescendo, as histórias antigas vão ter que sempre sendo melhoradas quando novos conteúdos surgirem, e assim por diante. Dividir em assuntos diferentes por assunto, domínio, né, que nem nós mostramos ali no exemplo da Thaís. Então a Thaís tinha um arquivo com história só sobre dinheiro, com história só sobre a própria lei de incentivo e assim por diante. E por fim, essa é uma mensagem importante também. Aliás, acho que esse slide ele é muito importante para vocês poderem ir para a prática. Então, criar as histórias com base no aprendizado. Nunca a gente vai conseguir prever todas as histórias no início. A gente vai prever algumas coisas, acertar algumas, errar outras, mas vai aprender com os próprios usuários. Por isso a importância de fazer bastante beta teste com seus usuários. O beta teste ele já te traz elementos para você construir histórias mais assertivas, mas é o uso do bot, é o sistema em produção que vai permitir que você consiga coletar diálogos que o seu bot está travando com os usuários e construir as histórias com base nesses diálogos. A gente fez isso muito com a Thaís. Cada diálogo novo, no início principalmente, gerava 1, 2, 3, 4 histórias novas de ensinamentos que os próprios usuários estavam trazendo para nós sobre como encadear os conteúdos, né, de intents e uters. Então, aprender com os usuários vai ser uma parte muito fundamental da evolução das suas histórias. Com bots que tem usuários interagindo, que você consegue ler esse conteúdo como curador, como curadora, vai ser um bot que vai ter a tendência de ter cada vez histórias melhores. Bom, gente, então era isso, né? Obrigado aí pela atenção de vocês. O objetivo dessa aula era mostrar para vocês conceitualmente como que funcionam as histórias no Rasa, mostrar um pouquinho na prática de como é que vocês fazem para ir lá e criar as suas histórias nos arquivos do Rasa, mostrar também alguns exemplos de histórias, né, tanto do boilerplate quanto da Thaís, e por fim trazer algumas boas práticas, as principais, que inclusive boas práticas que a gente acumulou a partir da experiência, sobre como vocês devem criar as histórias nos bots de vocês e aprimorar elas a partir também da interação com os usuários e com os beta testers. Espero que tenha sido proveitoso. Nos vemos então
nas próximas aulas e um grande abraço para vocês. Até logo.